Nós estamos numa fase da leitura da Bíblia em que nós estamos lendo a respeito de Davi e ele está num bom momento com Deus. Deus falou que os herdeiros dele, seria eterno no trono, e também Deus falou, gostou da ideia dele, da intenção dele de construir uma casa para ele, para Deus. Então, Salmos 25 hoje, alguns outros salmos também que nós vamos ler, salmos que vão refletir essa alegria. Vamos pedir a Deus a direção? Meu Pai, eu convido que o Teu Espírito esteja aqui entre nós, entre eu, essa pessoa que está meditando, que o Senhor fale conosco e que o Teu Espírito venha nos fortalecer para que possamos estar bem com o Senhor também até o fim. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco e nos dá o entendimento da Tua palavra. Amém. Salmos 25. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. O comentário diz assim: não serão confundidos. Como o guerreiro Davi conhecia bem o impacto de fracassar em uma batalha e de ser envergonhado pelos inimigos. No entanto, ele cria que aqueles que vivem a fé e ficam na total dependência do Altíssimo não correm o risco de sofrer decepção e vergonha, pois o Senhor protege e honra a seus filhos. Seguindo para o 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Isso aqui é muito importante, você conhecer os caminhos de Deus. Lembra que lá no Novo Testamento, Jesus falou assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando você decide, por exemplo, pegar a Bíblia e falar assim: olha, a partir de hoje eu vou viver de acordo com o que isso aqui está escrito, com o que está aqui determinado. Então você começa a mudar seu comportamento, suas atitudes, e você se esforça a fazer aquilo como Jesus fez. Você começa a olhar os evangelhos, então você começa a espelhar na sua vida aquilo que você lê. Você está andando no caminho de Deus. Aí ele diz assim, no 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Pois ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. O comentário diz: os mansos são aqueles que se deixam ensinar e conduzir pelo Senhor. São os que têm desejo de aprender e mudar. Isso contrasta com o arrogante que escolhe o seu próprio caminho e insiste em sua teimosia. Ao se comportar assim, ele despreza a direção divina e vive alheio a Deus. Pior coisa que tem é nós vivermos longe de Deus. E tem muita gente que insiste, a fazer tudo na força do seu próprio braço. Está sofrendo, mas enquanto ela não se cansar de sofrer, ela também não busca ajuda em Deus. No 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O comentário diz assim: o segredo do Senhor. Aqueles que temem ao soberano Deus são recompensados com um relacionamento profundo com ele. Essa intimidade é comparada a uma amizade bem próxima, cujos segredos do amigo, escondidos em sua palavra, são revelados aos que o amam. Esse privilégio não é para todos, mas somente para aqueles que respeitam o Altíssimo e se submetem aos seus ensinos. Eu lembro que a palavra de Deus ela é assim,
Deus não revela para todos, mas Deus revela para aqueles que Ele quer mostrar a sua grandeza, né? O seu poder. No 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as angústias. Não existe arrependimento sem primeiro a pessoa reconhecer. Então, para Deus redimir alguém, primeiro essa pessoa precisa se chegar a Ele. Malaquias, ele fala muito sobre isso, né? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Malaquias não, o próprio Deus falando através dele. Agora, Salmos 29, começa assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então, quem é que não se rende à voz de Deus? Eu lembro de mim, por exemplo, meu testemunho, né? Eu cheguei na igreja muito novo, acho que com 16, 17 anos talvez. Mas eu cheguei, ainda vivi um ano inteiro ali na igreja, participando das reuniões aos domingos, mas eu não me entreguei por completo, né? Como eu ouvi o pastor falando, ele falou assim, ó, você vai fazer uma corrente de 13 domingos. Eu fiz. Quando terminou, eu me sentia tão bem, que eu falei assim, e agora eu vou fazer mais 13, né? Porque o pastor também sugeriu fazer mais 13. Então eu fui assim, fazendo, só que aí eu já não queria mais faltar, porque havia uma paz em mim, né? Uma coisa que eu não tinha antes. E eu já havia procurado em vários lugares. Mas faltava uma coisa, faltava eu tomar uma decisão na minha vida de me entregar por completo. Então, quando eu decidi, o primeiro passo que eu tomei foi o batismo nas águas. Só que não foi simplesmente se batizar. Eu falei assim, eu quero morrer definitivamente para o pecado, para o meu passado, para a velha vida. E aí eu comecei a me aprofundar, a ler a Bíblia. Eu peguei os livros do bispo, por exemplo. Um dos livros que me ajudou imensamente foi o Nos Passos de Jesus. Então, eu mergulhei naquele livro. Eu queria mudar, eu queria uma vida transformada. Então, dali em diante, desde o batismo nas águas até o encontro com o Senhor Jesus, acho que foi 3 ou 4 meses. Dali em diante, depois do meu batismo nas águas até o batismo com o Espírito Santo, foi perto de 6 meses, mas foi um período de busca, de entrega, de rendição. E aí Deus se entregou para mim também, porque eu havia me entregue a Ele. Então foi algo muito, mas muito bom. Então quando eu ouvi a voz de Deus para entregar a minha vida, eu não resisti. Veio o batismo nas águas, veio a entrega, veio o meu interesse, veio a minha vontade de me dedicar ainda mais às coisas de Deus. Quer dizer, quando a pessoa ouve a Deus, ela se entrega. Não ouvi o pastor, porque às vezes você é convencido pelo pastor a fazer determinada coisa, mas depois você se arrepende, porque foi o pastor que convenceu você. Quando Deus convence, ninguém tira da ideia aquela pessoa. No 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Comentário do 3 ao 9 diz: o Todo-Poderoso quer falar conosco. O salmista relaciona a voz majestosa
e poderosa do Altíssimo a fenômenos da natureza, pois para ele não havia nada maior para poder compará-la. Isso significa que o poder de Deus suplanta tudo de forma extraordinária, mas a sua maior intenção é atingir os ouvidos da alma humana. Para ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e desfrutar do seu poder incomparável, é necessário meditar nas Escrituras, se entregar e se submeter ao que ele diz. Não existe prazer, paz e alegria semelhante aos que são gerados por meio dessa experiência. Se eu não estou em erro, o livro aos Hebreus, ele fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela chega ao ponto de separar a alma e o espírito, porque é a voz de Deus. Salmos 33, ele diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe cântico novo, tocai bem e com júbilo. O comentário diz: novo cântico significa novas bênçãos, novas vitórias. A essência desse convite, cantai-lhe, está no reconhecimento de que o Deus é absoluto em suas ações e por isso merece verdadeiro louvor. Após as guerras, era comum comemorar a vitória com novas composições que enalteciam a grandeza e a fidelidade do Altíssimo. O objetivo era testemunhar seus feitos publicamente para que ninguém se esquecesse deles. Da mesma forma, a vida de fé do justo produz diariamente novos testemunhos, isto é, ele tem sempre algo bom para contar, pois sua esperança e confiança se renovam constantemente. Diante disso, qual cântico sua fé tem produzido? Sabe, você não precisa cantar, mas você pode dar o seu testemunho. A pessoa, às vezes, ela se nega a falar aquilo que Deus fez, ainda que seja pequenino, mas vale a pena você falar. Sabe por quê? Quando você dá um testemunho, você está praticando sua fé. Dai e ser-vos-á dado. Aí você pode ter certeza que vai receber. E, por exemplo, o seu testemunho, ele vai fortalecer outras pessoas que talvez estão vivendo igual ou até mais grave do que o seu problema, mas que através de você elas vão ser fortalecidas e a fé delas vai ser despertada. Então nunca negue dar o seu testemunho. No 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. O comentário diz: pela palavra foram feitos. As obras do Altíssimo se expressam por intermédio da sua palavra. Ela é a expressão do seu pensamento e por meio dela tudo foi criado. Isto é, o que o Senhor pensou veio a existir mediante o poder da sua palavra. Esse poder não se limitou à criação, mas opera todos os dias dando luz a novas obras na vida daqueles que creem e obedecem ao que ele diz. Isso significa que quem se volta ao Altíssimo deixará de ter a vida caótica, deformada e vazia. Além disso, tomará posse das suas mais ricas promessas. Por isso que quando você tem o Espírito Santo, então você fala algo. A palavra de Deus diz que aquilo que nós falamos não voltará para nós vazio. Então imagine, se você tem o Espírito de vida, quando você falar, você vai transmitir vida. No 7, ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfez o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Olha quão importante é a nação se voltar para Deus. Quanto mais distante de Deus, mais injusta ela será. Por isso, você deve pensar bem na hora de votar nos seus governantes e procurar aqueles que priorizam, prezam pelo que a palavra de Deus diz. Aí tem muitos dizem assim, mas o Estado é laico. Mas
Aqueles que não estão falando ou estão falando isso, eles estão justificando, porque eles estão se entregando ao ocultismo, às trevas, e vão levar trevas ao país também. No 13, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha que interessante, né? No versículo 17 ele diz, o cavalo é vão para a segurança. Porque naquele tempo, um exército que possuía cavalos era um exército forte. Mas ele está dizendo que o cavalo é vão, se você não tiver a proteção que vem de Deus. Então, assim nos dias de hoje, tem pessoas que elas pensam que a proteção que elas têm vem das muitas riquezas que ela possui, mas as riquezas não vão proteger você na eternidade, por exemplo. No 19, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Pregar confiança é muito fácil. Confiar em meio às lutas é que é o difícil. Salmos 36 agora. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. O comentário diz, na falta de temor se encontra a fonte do mal na vida de uma pessoa. Para que haja resistência aos apelos da natureza humana, é fundamental o respeito pela palavra do Altíssimo. Quando a pessoa conhece os seus preceitos e se esforça para lhes obedecer, ela mostra reverência e temor. O ímpio, no entanto, abraça o pecado e presunçosamente crê que não prestará contas dos seus erros a ninguém. Toda a Escritura Sagrada revela que para obter a salvação é crucial se manter temente a Deus. Seguindo para o 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. O comentário diz, manancial da vida. O salmista proclama que o Altíssimo é semelhante ao manancial, isto é, um lugar agradável onde a vida é abundante. Ele é a acomodação segura, cheia de paz, beleza e deleite inesgotável para nossa alma. Como peregrinos neste mundo, encontramos em Deus descanso, refrigério e suprimento. É assim também que o Senhor Jesus é identificado nas Escrituras, a fonte da água viva, que torna a vida dos que se submetem a Ele em um verdadeiro manancial. João capítulo 4,14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mas viver longe dele é como morar em um deserto, lugar de escassez onde só há ilusão e sofrimento. Diante disso, cabe a cada um escolher se sua vida será estéril como um deserto ou frutífero, junto à fonte da água viva. E ele oferece essa água de graça. Você só tem que se entregar para ele, né?
Não adianta você só querer beber dessa fonte e não entregar a sua vida para Ele. Mas essa fonte, ela exige a sua entrega. No 10, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam iniquidade e cairão e não se poderão levantar. O comentário diz, caem os que praticam iniquidade. Assim como a seara de Deus tem bons servos, a seara do diabo tem os servos iníquos. Estes usam do engano e maldade, causam intrigas e sorrateiramente se infiltram entre os justos para criar problemas e fazê-los cair. Por não se arrependerem do seu mal, não possuem alternativa senão a prostração e a ruína. Se você tem sido vítima de alguém assim, clame ao Altíssimo por livramento e justiça, pois certamente será atendido. Certamente o diabo tem seus servos, daí vira a injustiça, os problemas, as dificuldades. Quando você é filho de luz, filho de Deus, né? Então, você vai enfrentar essas lutas pelos filhos das trevas. Felizmente, essa é a realidade. Mas vale a pena, porque a luz, Deus, o perdão sempre prevalece. A verdade sempre prevalece, tá bom? Que Deus abençoe você, dê o seu gosto, põe nos comentários o que você está aprendendo e espalhe essa notícia para mais pessoas.